Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Café com Automação. Eu sou a Lu Rabelo, especialista em estruturação de times comerciais para empresas B2B, e a minha missão nesse podcast é fazer uma ponte entre a tecnologia e a tomada de decisão. E junto comigo, nesse podcast, está aqui meu sócio, primo, amigo, parceiro e especialista em automação e robótica, Gustavo Rabelo Alves. Boa tarde, pessoal. Bom dia para quem estiver vendo, bom dia. E boa noite para quem estiver olhando aí, boa noite. Sou Gustavo, né? Gustavo Rabelo, meu nome. E eu sou especialista em engenharia de automação e controle. Né? Legal. Então, nosso trabalho de vida, missão de vida é trabalhar com automação, robótica, desenvolvimento de processos, né? Tirar a mão de obra pesada hoje da indústria. E também, de certa forma, desenvolver a indústria brasileira. Né? Bacana. Gente, eu vou explicar bem rapidamente qual é o objetivo e qual é o propósito, por que esse café com automação nasceu, tá? Esse café nasceu para que a gente pudesse, de forma bem prática e bem resolutiva, né, falar um pouquinho sobre os maiores desafios da indústria hoje. Então, a gente vai explicar de uma forma bem tranquila, suave, aqui numa mesa, tomando um café, degustando um cafezinho, enquanto a gente troca um bate-papo, falando sobre o que é automação, para quem que serve, quais os nichos de mercado, para quais operações ela é boa, né? O que rola e o que é esse negócio de automação, indústria 4.0, todo mundo falando sobre isso hoje, né? Então, a gente, como empresa de automação e robótica, mais de 11 anos no mercado, a Robotech Automação teve a brilhante ideia e viu algo brilhante, disruptivo na nossa cabeça, plim! Vamos fazer um podcast. E cá estamos. É um prazer receber vocês. A gente quer agradecer de primeira mão todas as pessoas, todos os nossos patrocinadores, os nossos clientes e parceiros que se engajaram conosco nessa tomada de decisão, acreditaram no nosso projeto e vão estar aparecendo aí ao longo do nosso podcast para você acompanhar, e a gente vai ter um papo bem legal. Gus, a palavra está contigo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre automação. O que é automação? Conta pra gente. Vamos lá. Automação é tudo que envolve algum processo que seja de alguma forma automático, né? Desde o princípio básico de uma esteira com sensores de limitação, qualquer coisa que tire uma pessoa do a fazer totalmente manual e desenvolva algo de certa forma automático, isso é automação. Legal. Né? Mas automação não é só... quando a gente pensa em automação, a gente pensa muito na indústria, né? A parte de maquinário, robôs, né? Processos, automação de processos sendo desenvolvido. Mas a automação hoje faz parte do nosso dia a dia de forma automática, né? Até nosso celular é automatizado, nossa televisão é automatizada, nosso alarme de casa, câmera de monitoramento, tudo isso também envolve automação. Legal. E para quem está ouvindo a gente, que é dono de uma indústria, que é empresário, que é alguém que está lá no chão de fábrica, no dia a dia, e pode pensar assim, minha empresa é pequena, acho que a automação não é para mim. Existe um limite? Existe um ponto de início, tipo, até que ponto eu posso automatizar a minha empresa? Existe um preconceito sobre isso, digamos assim, se é que eu posso usar essa palavra ou não? Todas as empresas podem ser automatizadas, por exemplo? Sim, todas as indústrias de todos os setores, né, do planeta pode ser automatizado. Não tem limite, minha empresa é de pequeno porte, tudo bem, mas minha empresa de pequeno porte, eu não sei se eu faço investimento em automação. Tá, mas vamos analisar o teu processo? Analisando o processo do cliente, a gente consegue definir alguns pontos que dá para ser melhorado. Às vezes, nem precisa de um certo investimento tão alto. Às vezes, uma modificação de layout dentro da planta dele já resolve alguns problemas, ajuda a melhorar alguns processos. E quando que tu acha, Gustavo, que o dono da empresa, o dono da indústria vai conseguir ter aquele start assim, em algum momento da operação dele ele vai lembrar e ligar assim, poxa, eu tô precisando automatizar esse processo. Como tu tá muito dentro das operações, né, dentro da indústria, em que momento tu acha que o empresário dá aquele estalo e diz assim, preciso melhorar esse processo? Quando ele tiver que fabricar alguma coisa, não tiver ninguém para poder fabricar para ele. Porque hoje a falta de mão de obra na indústria é gigantesca, né? Gigante, né? Isso. Todo mundo é a maior dor, eu acho que hoje, o maior calcanhar aí, né? De Aquiles de todas as indústrias não tenho mão de obra. E me fala outra coisa, Gus, as
empresas que hoje a gente atende, né? Eu estou falando aqui para pessoas que vão estar nos ouvindo e que talvez tenham essa dúvida bem pontual. A automação hoje em si, ela é para um único nicho de mercado? Ou exatamente não? Eu posso atender qualquer segmento? Não, a Robotech, né, a gente trabalha com todos os nichos do mercado, desde o pessoal do agro, que eu gosto de trabalhar bastante com o pessoal do agro, que é um pessoal mais sincero, de certa forma mais sincero. Mas temos aí indústria farmacêutica, a gente tem pessoal da fabricação de tijolos, de telha, automobilístico, calçado. O nicho é bem variado, têxtil também, têxtil, né? Legal. Legal. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes quem vai estar nos assistindo do outro lado pode pensar assim, ó, sei lá, tem uma limitação, a minha empresa não comporta. Eu acho que para essa dúvida, né, quando surgir essa dúvida, é legal sempre chamar, nos acionar, para que a gente possa entender o teu cenário, né? Hoje, dentro da nossa cultura de entender o que é o processo de automação de toda a operação, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico, né? Quando alguém liga para nós ou a gente vai abordar alguma empresa, a gente sempre conversa com a pessoa, mesmo que seja numa call, e entende com ela. Como que é teu processo hoje? Eu trabalho dessa forma, eu tenho 50 pessoas para fazer X operações que demoram X tempo. Opa, beleza, então a gente vai até lá, entende, vê como é, até para poder melhorar e ajudá-lo naquilo que já é bom, né? Porque a gente não mexe no que está funcionando. Exato. A gente vai melhorar aquilo que não está legal para ele. Exato. Né? E o que acontece? Às vezes as pessoas pensam assim, automação é algo muito caro. Não necessariamente, às vezes... a gente é contratado às vezes para fazer um levantamento de tudo que dentro da indústria, dentro da empresa do cara, que dá para ser melhorado. Se você parar bem para analisar, já aconteceu comigo, o cara tinha picos de produtividade, um cliente meu, na área do agro. Só um exemplo do que a gente já passou, assim, né? Sim. Das 9 da manhã às 4 horas da tarde, principalmente no inverno. Quando eu cheguei na empresa dele, eu percebi que a iluminação era ruim. Olha. Muito ruim. E aí, a primeira coisa que eu levantei, vamos melhorar esse teu ponto de iluminação aí dentro da tua empresa? Olha só. Então, a partir das 7 horas da manhã, já era lâmpada branca, super branca, ligada, até para despertar nas pessoas que estavam trabalhando ali a questão do hormônio do estresse, né? Porque daí tu fica mais alerta, tu fica mais acordado, tem que produzir. Porque imagina uma penumbrinha de manhã e uma penumbrinha no final da tarde. Sono, óbvio. É um negócio... baixa produção, total. E tipo assim, se parar pra analisar, é automação também. Sim. Eu consegui chegar lá e... Era uma coisa tão simples que ele não estava conseguindo ver, né? Exato. Talvez chegou alguém de fora, teve um outro olhar, né? Nossa, a gente botou lá uns refletores lá que ficou top. Que legal. Ficou todo mundo muito Gustavo, branco. e me fala uma coisa, tu acha que a gente está caminhando aí para uma indústria, né? Hoje muita gente fala sobre isso, 4.0. Fala um pouquinho para quem está ouvindo a gente, para quem tem essa curiosidade ou já ouviu falar nesse termo e não sabe exatamente o que é. Eu acredito que em 2027, que é no nosso próximo ano aí, a gente já vai estar entrando na 5.0, se é que já não entramos, né? E aí, fala um pouco para nós, assim, o que é essa indústria 4.0 que muita gente fala sobre e como que tu enxerga esse processo ao longo do tempo? Então, a indústria 4.0, a gente está nela. Agora a gente está migrando para uma 5.0, que é a introdução da inteligência artificial no processo industrial. Certo. Hoje a Robotech, ela já coloca câmeras, a gente tem um parceiro de negócio que fornece as câmeras. Legal. E a gente coloca ali as câmeras no robô de solda, não necessariamente no robô, mas às vezes para identificar um processo, um pacote que não ficou aberto no teu processo, não ficou mal impresso. Então a IA tá vindo para a indústria com muita força, assim. Legal. E a gente percebe essa mudança no cenário, né, do Brasil, quando a gente olha para outros países que estão muito mais desenvolvidos, né, vamos citar aqui o exemplo dos chineses, né, que a maioria dos nossos robôs e equipamentos vem de lá.
a gente percebe que eles estão aí em 2050 já, né? Primeiro pela potência de mentalidade que eles têm, né? Em hotéis, hoje tudo é servido por um robô, né? Isso. Sorveterias, lanchonetes, enfim, todo lá já é muito automatizado, humanoide, é muito comum, né? Aqui no Brasil a gente ainda está um pouco contido, digamos assim, mas as coisas estão mudando, né? O cenário está mudando, né? Quando a gente é procurado pelas indústrias hoje, enquanto empresa de automação, o que a gente mais percebe não tenho mão de obra. Tenho aqui uma produção gigante, né, para ser feita, preciso entregar, tenho uma escala, mas eu não tenho mão de obra. Exato. Ninguém mais quer estudar, ficar 4 anos num banco de faculdade para ficar atrás de uma máquina soldando, fazendo alguma outra coisa totalmente manual, né? E aí vem esse desafio, né, de trabalhar a mentalidade desse cara que é dono de indústria. Em contrapartida também trabalhar a mentalidade de quem está lá no chão de fábrica, né? Porque é uma coisa que a gente percebe muito, quando a gente vai nas indústrias, o pessoal fica feliz quando o cara fala assim, é uma indústria aqui que vai automatizar, e daí a pessoa já fica... Acho que eles têm 2 medos, assim, né, paralelos. Pô, que legal, vai melhorar a minha vida, que talvez eu tô trabalhando 18, 20 horas ali em 2, 3 turnos, tô cansado, fazendo algo muito repetitivo, só que eu acho que a pessoa também pensa assim, vou perder o emprego. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, porque todo mundo tem uma ideia de que parece que a automação vai tirar o emprego das pessoas. Não, pelo contrário, as pessoas, vamos supor, a gente coloca uma célula robótica para fazer determinado processo. Uhum. Ali tinha 5, 6 pessoas fazendo esse processo. Tu vai lá e coloca um robô, automaticamente alguém vai ser promovido para poder operar o robô. Legal. E as outras áreas da empresa vão estar utilizando daquela mão de obra que estava ali antes, né? Massa. Principalmente a parte da estrutura pesada, fazer muita força, colocar o robô ali é essencial, assim, né? E as pessoas vão se beneficiar disso também, né? Legal. Das nossas propostas, né, enquanto empresa de automação, quando a gente chega nas organizações, a gente sempre olha 2 caminhos, né? A gente olha primeiro a parte comercial, e a gente olha muito a parte técnica. Então, como eu falei lá no início do podcast, a minha experiência aí de 18 anos de mercado corporativo é muito para entrar nessa linha, né? Então, a gente fala, e quando a empresa permite também que a gente entre nesse ponto, a gente tenta, de alguma maneira, organizar, né? A gente organiza a parte comercial dessa empresa. Exato. Porque hoje, qualquer empresa que exista no planeta, seja uma padaria, seja uma indústria de carro, seja lá o que for, ela precisa de uma coisa em comum: cliente. Exato. Né? E às vezes ela tem um baita equipamento, ela compra um robô, ela adere um produto, ela entende que ela precisa de algo, mas se ela não tiver um bom time comercial, se ela não tiver pessoas qualificadas para fazer uma boa prospecção, para entender como que esse lead chega para você, para atender essa pessoa e para fazer todo um conjunto ali de proposta comercial bem feito, bem sucedido, não vai acontecer venda. Se não tiver venda, não tem dinheiro no caixa. Se não tiver dinheiro no caixa, não tem ninguém trabalhando. Exato. Então a gente fala que a gente é um combo, né? Quando a gente decidiu ser sócio um do outro, a gente entendeu que ele tinha uma expertise técnica gigante, que eu sempre digo que ele é a nossa cabeça, o nosso cérebro por trás da Robotech está totalmente nele. Eu queria poder fazer como o cara fez a Ovelha Dolly, sabe? Eu queria poder fazer 2 Gustavos para poder despachar ele para alguns lugares que às vezes precisam dele, e eu preciso ter ele aqui comigo, pela cabeça extremamente competente que ele tem, no quesito de técnico, né, de automação, domina muito, sabe muito. E paralelo a isso, a gente se completa por isso, né, por essa questão de ter alguém que entenda do comercial, que consegue negociar com o teu cliente, que consegue fazer essa questão de propósito e tudo mais. Então, acho que é o combo completo, né? Exato. A gente nunca quer chegar numa empresa só para levar um robô e levar essa operação, tá? E daí depois o resto, como é que, né? Como é que acontece isso? A gente presta uma consultoria bem completa, né? Legal. Porque a gente mapeia todas as partes do cliente que precisa de uma melhoria, uma automação, mas também na área comercial, venda tem que sair venda, né? Tem que sair venda, porque se não sair venda, não sai nada, né? Enquanto a gente tá aqui batendo esse bate-papo, a gente vai tomar café, né, gente? Porque o nosso podcast aqui, o nome dele muito sugestivo é Café com Automação. Então, a gente, óbvio, que vai tomar um cafezinho, né? Vai comemorar aqui esse nosso primeiro episódio, gente, é o primeiro de tanta coisa. A gente vai ter tanta coisa legal, eu quero aproveitar esse espaço aqui, né, Gustavo? É um bate-papo bacana, mas a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores, dos nossos clientes, das pessoas que olharam pra gente, porque quando a gente startou essa ideia para os nossos parceiros e clientes, a gente teve clientes assim, que foram os primeiros a
pô, que legal, cara, que massa. Foi. Né? Então a gente quer muito agradecer, tá aqui passando na nossa tela todos os nossos parceiros e eu quero agradecer demais todo mundo que acreditou nesse projeto com a gente, porque a gente vai falar de vocês como parceiros, vai divulgar o trabalho de vocês para outras pessoas, né? Esse podcast vai correr o Brasil, quiçá o mundo, e a gente tem certeza que vai vir muito mais pessoas, né? E eu quero deixar aqui um recado de antemão para todo mundo que é dono de indústria, que tem um empreendimento, que está lá no chão de fábrica, que está entendendo, vendo uma dor da empresa, indica o nosso podcast, fala da gente, e se você ainda não é nosso cliente, quer se tornar, em algum lugar dessa tela ou no final desse podcast, vai estar lá os nossos contatos comerciais, as nossas redes sociais, nos chame, não fique na dúvida, tá? E a gente vai poder trazer também, né, Gus, nos próximos episódios, a ideia é trazer os nossos clientes, já temos um cliente bacana, parceiraço nosso, que vai estar aqui com a gente no próximo episódio, para a gente poder conversar com ele, entender, né, a gente tem uma coisa muito legal entre nós na Robotech, que são os parceiros. E essas pessoas que estão aparecendo aqui, essas empresas que a gente está divulgando aqui para vocês, são os nossos parceiros, né? Quando a gente fala de algo de automação, a gente não faz sozinho. Exatamente. Eu preciso de um cara de elétrica, eu preciso de um cara, né, Gustavo, de vários outros segmentos. Então, esses caras compraram essa ideia junto com a gente. Então, é muito legal, assim, essa nossa parceria é muito top. Semana que vem a gente vai estar com o Elton da Projetar aqui. Exato. E depois os nossos outros patrocinadores também vão estar aqui. Também. E fora as pessoas que querem, os empresários da nossa região e que querem participar aqui. O canal tá aberto, tá, gente? Ele é totalmente aberto para vocês. Só fazer um contato conosco, dizer, pô, quero estar lá, quero entender, quero conhecer um pouco mais. A gente tá aqui para isso. Hoje é uma troca, né? O nosso primeiro episódio, hoje a gente trouxe e decidiu falar com vocês e explicar o que é automação, para quem serve, quais os nichos, quais as maiores dores, né? A gente quer falar um pouco sobre isso. Mas os próximos episódios, a gente quer fazer algo muito bacana aqui, muito disruptivo. Exatamente, a gente vai trazer os nossos clientes, né? Eles vão trazer vídeos, processos, imagens, vão explicar pra gente como que funciona o negócio deles. Falar do antes e depois, né, do antes e depois, do comercial e da área técnica, né? Como era sem automação, como ficou depois, exato. O que mudou, o que melhorou. A gente também vai poder dar alguns toques, né? Tipo, o cara que tá com uma dor ali, pô, eu tô com um problema no meu comercial, como é que eu faço? Eu vou entrar com a minha ajuda aqui, né, pra poder dar um suporte pra essa empresa. Então, acho que vai ser uma troca bem legal, uma proposta bacana e diferente, porque às vezes a gente, enquanto indústria de automação, quem olha para nós pensa assim, meu Deus, uma automação, uma coisa tão complexa. E não é, gente. Coisa mais fácil. A gente está aqui dentro de um cenário que está cheio de automação, né, Gustavo? A gente está aqui para simplificar o negócio, né? Exato. A gente vai trazer muitas características técnicas de produto, vão trazer câmera, a gente vai trazer... O robô não dá para trazer, né? Infelizmente. Pelo tamanho. Mas a gente vai trazer muitas características, vão tirar muita dúvida sobre muito produto aqui. Legal. Nossos parceiros, se vocês pararem para perceber, o nosso cenário já está com bastante coisa. O pessoal da PSI já comprou a ideia, né? Exato. Mandou muita coisa pra gente, até o logo deles, olha que bacana. Todos os nossos parceiros vão estar mandando coisas também e a gente vai discutir aqui justamente peças, manutenções, máquinas, robô. A gente vai fazer discutir todos os processos aí na indústria aqui dentro do nosso podcast. Bacana. Ô, Gustavo, e falando um pouco dessa questão da indústria, conta uma coisa aqui pra gente. A automação, né? Talvez é uma dúvida que muito empresário tenha. Ela necessariamente, quando a gente fala de robótica, algo muito, né? Um robô grande, custa muito caro? Claro que a gente não vai conseguir falar de valores aqui, porque cada processo é um processo, cada cliente, né, cada operação vai ser uma operação. Mas assim, para o cara que está em casa, que é dono de uma empresa, tá ouvindo a gente e pensa assim, poxa, eu tenho esse processo aqui, será que cabe para mim? É muito caro? Como é que ele faz para descobrir se é caro, se é barato, os ganhos? Conta para o pessoal de casa. Então, primeiramente a gente tem que fazer uma consultoria para ele, né? A gente recebe ligação, WhatsApp, tu faz a filtragem, a gente vai lá e visita o cliente, né? E a gente define ali o melhor robô. Hoje a gente já não tem mais limitação de marca de robô. Certo. A gente trabalha com todas as marcas do mercado aí. Né? Se o cara quer algo muito barato que vai resolver o problema, eu consigo identificar um robô para ele naquela posição que ele precisa, né? Hoje tem robô aí no mercado de 60 mil reais até 500 mil reais, mas a gente consegue sempre trabalhar nas melhores condições para ele, né? Legal. Um exemplo, depois a gente vai conversar sobre o Kuka KRC2. Eu trouxe um material aqui já para tirar algumas curiosidades dele, né? Legal.
Mas o Kuka KSC2 hoje está variando de 80 a 120 mil reais. E é um robô para... Tem robô aí que levanta 80 quilos, 100 quilos. Legal. Então, é caro, não é? Depende da tua operação. Vamos supor que aquele caso do rapaz que pegava a bobina de plástico e tirava a bobina cheia acima da cabeça e botava no pallet. Cabe perfeitamente um robô ali. E depende também muito, né, Gus, importante a gente falar que o fato da gente trabalhar com automação e robótica não significa que em todas as empresas a gente vai eventualmente colocar um robô. Exato. Pode ser que seja um braço robótico, pode ser que seja uma esteira. Enfim, quando a gente fala de fazer essa análise técnica primeiro, presencial, ir até a unidade do cliente para olhar a operação dele, é justamente para entender. Exato. Porque talvez no cenário dele, não necessariamente ele precise de um robô, mas ele pode automatizar algum outro processo da demanda que ele tenha, né? Às vezes o cliente se apega em algumas questões que a gente indo lá e fazendo essa consultoria com ele, a gente consegue desmistificar muito, né? Porque às vezes tu adiciona um sensor numa linha, às vezes uma câmera numa linha, resolve um baita de um problemão para ele. Exato. Um exemplo que a gente tem no final de uma linha tinha um grupo de pessoas que ficava só conferindo o pacote. Né? Uma câmera ali na linha dele resolve o problema tranquilamente, né? E com precisão, né? Com precisão. Questão de 50 mil reais tu resolve o problema. Legal. Gustavo, e hoje, não sei se a gente já falou sobre, mas todos os nichos de mercado são compatíveis com automação? Sim. Todos. A gente, enquanto Robotech, não tem limitação, tá? Para quem está nos ouvindo, mas eu estou aqui fazendo essa frente de talvez você, empresário, que gostaria de estar aqui e de perguntar para o Gustavo. Perfeito? Mas nós, Robotech, atendemos diversos nichos de mercado, né? Plástico, químico, vidro, automobilístico, metalúrgica, agro, o pessoal do agro aqui da nossa região. Então, assim, tem uma galera muito grande, né, Gustavo, que a gente pode atender. Hoje não tem nenhum segmento, graças a Deus, a automação é algo tão legal que não tem nenhum nicho. Eu acredito hoje que nenhum nicho a gente possa não atender, né, Gu? Não, a gente atende praticamente todos os nichos, eu acredito. A gente do calçado, a gente trabalha o pessoal do calçado também. Mas em particular, assim, tem alguns nichos que eu gosto de trabalhar mais, assim. Legal. O pessoal do agro é legal trabalhar com eles. O pessoal do agro é legal. A gente tem um case muito massa na nossa região, mas a gente não pode, infelizmente, falar, né, por questões de cuidado, sigilo, etc. Mas, assim, a gente tem muito isso. Quando a gente consegue entrar dentro de uma empresa, a gente leva alguns cases legais e é muito legal a gente saber o quanto o nosso propósito de vida está trazendo essa melhoria, né? Porque a gente, enquanto empresa de automação, o Gustavo, há 11 anos atrás, quando fundou e teve a brilhante ideia de criar a Robotech, foi justamente por isso, né? Ele entendeu que tinha uma dor no mercado e os donos de empresa tinham uma necessidade, né? Recentemente a gente foi em algumas indústrias na nossa região e a maior dor que a gente escuta de todo mundo é: cara, não tem mão de obra, o que eu faço? Para onde é que eu corro, né? E eu acho que a gente está indo muito para esse lugar, né? Além da gente vender equipamentos e termos aí alguns parceiros de importação, parceiros para drawback, operação para quem exporta e industrializa. Enfim, a gente tem vários nichos aí no nosso mercado. A gente também, o Gustavo atua muito com a questão de treinamentos, né, Gustavo? Para quem hoje já tem robô, preciso fazer uma reciclagem no meu time, trocou o time aqui, a galera não sabe mais operar ou deu algum problema. A gente também entra nessa linha e a gente faz muito a questão também de visita a escolas, universidades, parcerias técnicas, né? Com os alunos de automação, robótica. A gente teve no ano passado numa empresa aqui, numa escola técnica aqui da nossa região, e a gente teve essa oportunidade, né, Gustavo, de falar um pouco para os alunos e de incentivá-los a estudar, porque quando a gente fala de melhoria, de automação, talvez algumas pessoas possam pensar assim: poxa, mas que coisa confusa, vocês estão falando de uma automação que vai tirar o emprego de pessoas, e não vai. Na verdade, a automação ela vem para complementar, né? Exatamente. E o cara que for ligado, ele vai pensar o seguinte: cara, eu preciso estudar para poder mexer nesse robô. Isso. Porque o robô por si só, gente, não vai ligar, não vai programar, não vai fazer nada sozinho, ele vai precisar de alguém atrás para apertar um botão. Então, é muito legal a gente pensar nessa linha, né? E a gente tem dado muito esse suporte para os alunos. Acho que, não sei se tu quer contar um pouquinho dessa experiência que tu teve nessa escola. O quanto foi legal, né? Para os alunos olharem isso, né? Eu dei aula no Senai ali, né? A gente
contemplou 2 turmas. Aham. Quando eu cheguei ali, tinha um robô da Universal Robotics, Aham. que é um colaborativo. Uhum. E o pessoal tinha um certo receio, assim, a parte da direção. Ah, vai estragar? Não mexe? Medo, Mexe. né? É, eu Preocupação. já cheguei com o pé na porta, né? Cheguei lá, abrindo o robô e mostrando como que funcionava e tal. Eu acho que rolou até um pouco de não atrito, mas uma preocupação em relação ao robô, né? Uhum. Mas depois eu mostrei ali que tava tudo certo, que se desse problema eu conseguia arrumar ele. Legal. E a gente botei os alunos pra fazer programa. Peguei Perfeito. todos os meus alunos ali, ó, cara, tu vai programar, pega aqui o robô, faz isso aqui, Uhum. movimenta, liga a saída tal. Uhum. E os alunos foi bem legal, cara, bem Massa. legal. Tem uma coisa que eu gosto muito é ensinar, né? Por isso dos treinamentos também. É isso aí. Ô, Gustavo, fala uma coisa para quem tá ouvindo a gente, assim. Qual é o maior benefício, o principal, talvez, que tu possa aceitar para uma empresa que entendeu que precisa de automação, mas ela ainda está na dúvida? O que que ela vai ganhar quando ela automatizar o processo dela, de forma bem prática? O que ela vai ganhar? Vai ganhar produtividade, Uhum. padronização, Uhum. qualidade, e às vezes tu tira, sei lá, 2, 3 pessoas do processo, então tu acaba economizando também. Legal. E quando a gente fala tira, a gente não está falando que Demite, né? demite, tá? Isso é uma outra dor que a gente se depara muito com alguns empresários, né? Que eles ficam, a pessoa que nos recebe lá na indústria, às vezes pensa assim, ó, poxa, que legal, eles vão automatizar o meu processo que hoje está difícil, vai melhorar, mas será que eu vou ser demitido? E não é, tá, gente? A gente sempre orienta, e aí quando eu falo do nosso combo aqui comercial e técnico, é justamente para trazer esse olhar para o cara da indústria, para o dono da empresa, né? Olha, tu tem 5 pessoas aqui, tá? Mas quais são as habilidades de cada um? Né? Para onde que tu pode realocar Exato. essas 4 pessoas, porque talvez tu vai precisar só de um para monitorar esse robô. Então, não, a gente não está falando aqui, não é nosso propósito de forma alguma tirar o emprego de ninguém. Só que a gente está entrando aí para um mundo que a coisa vai ter que se modernizar, não adianta, né? Não dá mais para ficar pensando ou querendo fazer uma produção. Recentemente a gente teve numa indústria automobilística, né? Uma troca aí de carros, enfim, que vai acontecer nos próximos anos, e tudo robô, né, Gustavo? Meses, né, já, né? Meses. E tudo robô. Imagina se essa indústria automobilística fosse fazer a fabricação desses carros e eventuais, né, trocas, enfim, no manual. Como é que ia ser? Ia levar anos, uma né? Uma grande montadora no Brasil vai trazer um carro totalmente elétrico e outro carro que vai ser híbrido e a combustão. Olha mas só. vai vir numa plataforma bem diferenciada. Bem diferenciada. E a gente teve lá, tá, gente? A nossa empresa teve a oportunidade, no meio de muitos outros robotistas do Brasil, né? Foi. A gente teve a oportunidade de estar lá nessa empresa, foi em Betim. Isso. E foi uma Acabou experiência... de falar lá na empresa. Foi uma experiência bem bacana pra gente. Talvez ninguém saiba, mas enfim. Mas foi uma experiência bem bacana pra gente, porque a gente conseguiu entrar, né, de fato, no cenário automobilístico e entender de fato tudo que rola, né, Gustavo? Que eu acho que foi um setor um aprendizado bem bacana pra gente, né? Muito aprendizado. A tecnologia uma baita de uma tecnologia bem top, assim. Os robôs não são robôs tipo de 2026, não são. Mas a forma que projetaram tudo para fazer a troca de modelo e, cara, muito legal. Isso é massa, porque a gente consegue ver o quanto a automação veio para agregar, né? Porque quando a gente falava, se a gente for olhar para 10 anos atrás, a gente não tinha o que a gente tem hoje quando a gente fala de questão de saúde, né? Não tinha tanta academia, não tinha tanta gente fazendo propaganda de roupa fitness, não tinha tanta comida saudável, não tinha nada disso. Não que não existisse, mas talvez não na proporção que tem hoje, talvez pelas redes sociais que trazem muito isso também, né? Mas a gente entende que a automação ela também está pegando esse lugar. Né? As empresas também estão entendendo a necessidade de, poxa, eu tenho esse produto, né? A gente vai trazer ao longo dos podcasts alguns outros vídeos, algumas coisas bem legais depois que a gente vai ver aqui, mas a gente tem muito essa questão, se a gente for olhar para a Revolução Industrial lá em 1900 e bolinha, né? Como era, né? Os caras trabalhavam numa esteira. Exatamente, né? Numa esteira ali, várias pessoas fazendo a mesma operação repetitiva e de repente veio a robótica para modernizar tudo isso, né? Foi. E hoje, quem não entra nesse cenário acaba ficando para trás, né, Gustavo? Exatamente. É aquele negócio que a gente sempre conversa, né? Se você não automatizar os pequenos processos, começando sempre pelos pequenos processos,
teu produto vai começar a se tornar cada vez mais caro no mercado. Exato. Porque todo mundo está indo para a linha da automação. Exatamente. A nossa região aqui, na minha visão, tem um certo bloqueio para automação. Melhorou muito, né? Melhorou a gente está muito. percebendo, graças a Deus. Mas tem um certo bloqueio, assim. Uhum. O norte, nordeste do país, São Paulo, Rio de Janeiro, ali o pessoal... É mais aberto, né? Eles já querem isso, né? Já querem, porque Isso. eles entenderam que realmente isso é o futuro, né? Não tem pra onde correr, Aqui né? os italianos e os alemães querem trabalhar ali no fio forte. Querem ficar. Isso é uma qualidade da nossa região, né? Mas eu acredito muito que o pessoal agora está despertando, por quê? Porque eles estão entendendo que as indústrias de outros estados estão produzindo muito mais, né? Correndo muito atrás dessa máquina, enquanto eles aqui estão ficando para trás. Eles estão percebendo isso, né? Eles estão entendendo assim, poxa, eu posso ter aqui 100, 150 pessoas no meu chão de fábrica, mas se eu não modernizar esse troço, eu vou ficar para trás. Isso, a gente tem vários, a gente não vai dar nomes, mas a gente tem vários exemplos, né? Um cara que tem 5 robôs e produz 2.400 cada dia, e o outro cara que tem 40 pessoas e produz 1.200. Exatamente. É uma diferença absurda. É uma diferença absurda. Absurda. E esse cara ganha, né? Quando a gente fala de automação, a gente está falando aqui de ganho, benefício, produtividade, celeridade no processo. Aquilo que todo mundo busca hoje, né? Quando a gente quer uma comida, antigamente a gente tinha que fazer o quê? Ir pro fogão e fazer. Hoje tem o iFood. Né? Hoje tem uma comida rápida, tem alguém que está ali, né, no batidão. Então, acho que a automação ela veio para tudo, né, Gustavo? Ela está modernizando, daqui a pouco tem os humanoides, a gente também vai falar um pouco disso também, né? Os humanoides, eles já estão chegando no Brasil, né? Inclusive, a gente está trazendo agora um para uma montadora também. Exato. Ele é um robô com inteligência artificial, de aprendizado fácil. Legal. Né, e ele trabalha hoje numa velocidade de 50% do ser humano, assim, ele consegue chegar até numa velocidade de 50%, mas já consegue produzir que um ser humano consegue produzir. Legal. E daqui para frente a IA só vai melhorar. Ô Gustavo, será que a gente consegue algum dia ter um humanoide na nossa casa? Eu acho que consegue. Conseguimos, assim, um cara pra fazer comida. A dona de casa vai amar esse troço nessa parte, né? Fazer comida, dizer assim pra ele, vai lá, programar ele pra pegar a roupa do cesto, botar na máquina, se ele só limpar, lavar a louça. Será que rola? Eu acho que sim, né? Só limpar já é um custo-benefício bem bom, né? A gente já tem ali o aspirador de pó, a lavadora de louça, a lavadora de roupa. Sim. A gente já tá... A modernização, a automação já tá dentro de casa também, né? Já, verdade. Bacana. Que legal. E o que mais tu acha, assim, como tu enxerga o cenário da automação, ali, falando da indústria 5.0, desse crescimento absurdo da automação no Brasil, como que tu vê, como é que tu enxerga o cenário das empresas daqui 5 anos? 5 anos. Vamos pegar a nível Brasil, então. O carro elétrico já morreu algumas vezes, mas agora não morre mais. O carro elétrico, ele veio para ficar, o híbrido também. A Toyota, ela já fabricou agora, acabou faz uns 2 meses, que eles utilizaram um avião com motor de hidrogênio. Né? Então, já estão fazendo teste com outros tipos de motores para todo mundo fugir do petróleo. Legal. E o carro elétrico, daqui 5 anos, vai ser muito mais, na minha visão, porque vai ter os carros elétricos usados. Tá. E ele perde valor muito rápido. Só que o carro elétrico, a bateria dele, inclusive a gente vai tentar trazer um cara de carro elétrico aqui, né? Se ele vê esse podcast, né, a gente quer trazer algum gestor da BYD aqui. Por favor. Por favor, vem aqui conversar com a gente. Para explicar o tempo de ciclo da bateria, os mitos do carro elétrico, as manutenções, que é um carro com muito menor manutenção. É um carro mais leve, e o brasileiro barulho. Tá aderindo, né? E o brasileiro tá aderindo. Tem uma gama grande de pessoas aqui, não só na nossa cidade, mas a nível Brasil, acho que tem muito agora, né? Tu vê muito nas e vamos ver muito mais. E o carro elétrico é o seguinte, cara, a ideia é o quê? Compra um carro elétrico e bota a usina solar na tua casa. Uau. Aí tu praticamente zero o custo de combustível. Que legal. Gustavo, e o que quem tá em casa pode esperar da gente nos próximos episódios? O que tu imagina? A gente já sabe, óbvio, né? A gente já combinou, mas eu quero que tu dê, assim, uma pontinha de curiosidade, que tu, né, desperte uma... Opa, vou esperar o próximo episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Tu vai daqui a pouco trazer alguma coisa sobre um robô, né? Um material que tu preparou pra gente. Mas a cada episódio a gente vai ter um convidado, vai trazer uma pessoa bacana aqui pra gente conversar, entrevistar, entender um pouco do cenário dele, falar um pouco do cenário. Você que não é nosso cliente, mas queira participar em algum lugar desse podcast, vai estar aparecendo as nossas redes sociais. Isso. É só fazer um contato conosco que a gente marca.
Mas assim, o que a gente vai sugerir também, né, para os convidados, o que eles gostariam que a gente falasse, Isso. mas o que as pessoas podem ficar assim com aquele gostinho de, poxa, gostei e quero assistir mais? Primeira coisa é em relação à experiência das pessoas que a gente vai trazer para cá. Legal. Né? E também a questão. Você que é empresário, está começando a sua empresa agora. Você sabe exatamente o caminho que você tem que seguir? Acho que não. Uhum. Porque a gente aprende todo dia. Todo dia. Então a gente quer falar disso, Uhum. né? De todos os detalhes, né? Da parte comercial e de empresa e também da área técnica. Exato. Eu vou trazer aqui máquinas para vocês, eu vou trazer, máquina XXX, valor tal, 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 característica tal, tal, tal. Legal. Custo-benefício. Essa aqui tem o melhor custo-benefício hoje. Uhum. Os concorrentes que, né, vão ter que se ligar, porque a gente vai falar mesmo, né? Uhum. Tomara que a gente não tenha nenhum processo. Não vamos ter. Mas a gente vai falar. Em relação a robô também. Claro. CLP. E vai ser uma oportunidade legal, porque a gente vai conseguir desmistificar toda aquela coisa que talvez para o cara que está assistindo a gente, ou que é dono de indústria e que está pensando, ou nunca procurou uma empresa de automação, ele vai conseguir entender de fato o que a gente faz. Isso. Né? A gente está em Criciúma, Santa Catarina, nosso escritório fica na Içara, mas a gente atende a nível Brasil, tá? Então os nossos clientes aí rodam o Brasil inteiro, então a gente tem clientes aqui de muitos lugares, muitos estados, parceiros de outros estados também. Então não é um impeditivo para a gente atender você, esteja você aonde você estiver nesse Brasil. Eu gosto de viajar, né? A gente viaja muito, Gustavo adora uma viagem, né? Então, e aí a gente está muito nessa linha, né? De trazer essa coisa para uma conversa legal, porque uma coisa simples, né? Não vai ser um bate-papo complexo, a gente não vai falar de coisas tão técnicas, óbvio, em algum momento a gente vai usar alguma palavra mais técnica aqui, mas a gente vai tentar numa mesa que é um lugar onde as coisas ficam mais claras, né? Fazer com que esse empresário entenda assim, puxa vida, eu tô com essa dor, eu tô com esse desafio, eu preciso desse negócio. E aí eu acho que essa troca que a gente vai conseguir trazer para quem tá no outro lado é para que ele justamente consiga pensar assim, poxa, eu preciso disso. Não é só uma invenção, não é só porque os caras estão falando da empresa deles, não, é porque realmente é necessário, eu preciso me modernizar, preciso entrar nesse lugar, né? Então, eu acho que é bem por essa linha. Isso aí. Legal. Eu acho que a gente vai trilhar um caminho bem legal aí. Massa. Bem legal. Gu, tu quer apresentar pra gente o material que tu preparou? Tu quer falar um pouco mais dos nossos patrocinadores? A gente tem um patrocinador, todos, né, são especiais, mas a gente quer falar de um específico, né? A gente então fica bem à vontade. Gostaria de falar do pessoal da Alligatori. Legal. Né? Porque o Cristiano, ele abriu uma porta pra gente, foi um cara muito abraçou top, a nossa ideia, né? O pessoal da Alligatori tá ligado na gente, obrigada, viu? Vou dar uma dica pra vocês aí, tá? Se vocês precisar de qualquer equipamento, máquina, em relação a reciclagem de alumínio, de plástico, fala com o pessoal da Alligatori, que os caras são específicos nisso e estão no mercado há muito tempo também. Exatamente. E agora estão robotizando as máquinas deles. Então, legal. Tem um cara na ponta do processo e outro cara só no final do processo e a linha toda produz sozinho, tá? A gente também quer falar de outros parceiros que, se os demais também quiserem fazer, a gente tá super aberto, mas assim, o pessoal da PSI, né, Gustavo? Marielle. Mandou alguns equipamentos, a Marielle mandou até o logo lá da empresa, achei muito fantástico, tá? A Marielle, me ganhou como comercial. Mandou vários equipamentos, a gente produziu aqui, colocou tudo no estúdio. Obrigada, viu? Foi muito legal. Esse pessoal vai vir aqui também. Vai vir uma galera aqui. A nossa ideia é cada podcast fazer algo bem diferente, bem disruptivo, trazer um convidado nosso. Para o próximo episódio, a gente já tem o Elton aí da Projetar, né? Isso. Um baita parceiro nosso, vai estar aqui, vai trocar um monte de figurinha com a gente. Enfim, vai ser algo bem legal, a gente vai tomar altos café. Gustavo, não sei como é que tá o teu material, já tá preparado? O pessoal preparado. Que tá aqui por trás das câmeras com a gente vai providenciar e a gente tu vai falar um pouquinho sobre isso, né? Tu quer dar uma introdução pro pessoal que tá ouvindo a gente do que tu vai mostrar para nós? A gente só vai pegar o robô KUKA KRC2 e dizer algumas características técnicas dele e também dar uma comparadinha com o KRC4. Top. Coisa rápida, só pro pessoal entender o que vai vir nos próximos episódios. E ao longo dos próximos encontros nossos, a gente vai trazer vários modelos, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar do KUKA,
né? Isso. Mas a gente vai trazer outras marcas, outros modelos, o que tem de novo no mercado, o que tem de novidade, enfim, a gente vai trazer várias coisas aqui diferentes, Isso. né? Não só robô. Uma pena que a gente não consegue trazer um robô aqui no estúdio, tá, gente? Porque as crianças não são pequenininhas, né? Elas são enormes. Isso. Mas seria muito legal se a gente conseguisse, né? Mas a gente vai trazer um mundo bem... Vai fazer esse mundo de automação se tornar muito conhecido, né? Exatamente. Bora pro vídeo? Bora pro material que tu tem? Então tá, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o robô KUKA, KRC2, né, que eu tinha comentado sobre ele anteriormente. Então eu vou falar brevemente algumas características desse cara aí. Ele veio... a primeira vez que eu vi o robô KUKA foi na cerâmica em 2010, tá? Ali ele já estava quase sendo descontinuado, ele foi até 2015 sendo produzido, né? Naquela forma que eu falei para vocês, em relação ao gabinete de computador ali, a parte do programa dele, né? Ó, já tá 12... na verdade ele foi descontinuado em 2012, não foi nem 2015, né? Foi um dos controladores mais difundido no Brasil, nessa época, né? E também ajudou a popularizar a questão da robótica no Brasil em relação à paletização, principalmente a paletização. Vi muito robô nessa época de paletização de piso, tijolos, mas só as grandes indústrias que tinham esse robô. Ele tinha um PC industrial, esse aqui é um KRC4, né? Eu acabei pegando uma imagem do computador do KRC4, do controlador. Opa! Deixa eu voltar ali. Que na verdade ele era um computador mesmo, um PC industrial, vestido de robô. Toda a matriz de programa dele é um software instalado, né? Todas as configurações são à base desse software, né? Enquanto várias indústrias estavam fabricando robôs com sistema integrado fechado, a KUKA apostou no robô no Windows XP na época. Eu não lembro se teve o Windows 2000 também, alguns controladores com Windows 2000, acho que não, acho que foi direto para o XP. Manutenção desse robô é extremamente simples, né? Ele, na época, não se era tão difundido a questão de simuladores, mas hoje é muito difundido, inclusive o KRC2, a gente pode utilizar ele em todos os simuladores disponíveis no mercado hoje, principalmente no KUKA Sim. Ele era manutenção bem simples, são eixos, né, drives, correias, entrada, óleo. E é um cara extremamente robusto para a indústria, né? Uhum. O case dele, a parte estrutural física dele, mecânica, é extremamente resistente. Ele aguenta bastante pancada. No começo ali, quando o pessoal estava aprendendo a programar, houve bastante acidente, assim, né? Porque daí o robô, ele batia nas pessoas. Nas máquinas, enfim. Ele falava, para a época, todos os dialetos da indústria, que era Profibus, né, Interbus, DeviceNet, acho que Modbus ele também comunica, tá? E também a questão da Ethernet. Ele integrava com CLPs da Siemens, Allen Bradley, Rockwell, Allen Bradley é Rockwell, na verdade. Sistemas supervisórios, também na época já podia fazer o robô comunicar, jogar informações para o sistema MES das empresas, que poucas empresas tinham, né? Hoje é mais difundido. E foi um robô bem top, assim. Eu ainda trabalho com ele, tá? Tem bastante empresa que eu ainda trabalho com ele. Pouquíssima manutenção esse robô ainda dá, né? Ele é um robô que pode-se dizer que o pessoal comentava que era um robô raiz, assim, né? Que ele podia bater, que ele não quebrava, ele batia e não danificava nada, assim, por conta da grande robustez desse robô. Gosto muito dessa marca, gosto muito mesmo. Foi a primeira marca que eu entrei em contato quando eu comecei na questão da robótica. E não é um controlador com poucas configurações. Ele tem muita configuração para fazer, muita mesmo. Tem muita ferramenta. Eu acho que esse é um ponto negativo em relação aos outros robôs. Tem muita coisa que tu não precisa utilizar assim, dentro do robô KUKA. Tu pode ou separar, né? Tu poderia separar entre funções, tipo,
um robô de solda, um robô especial para robô de solda, mas todos os robôs Kuka tu consegue colocar solda, consegue colocar garra, tu consegue fazer qualquer coisa nele. Hoje ele é um clássico ainda da indústria brasileira, muita gente tem. A gente visitou uma empresa do ano passado que tinha vários, né, Gus, Qual? A gente não pode dar os nomes aqui, né? Ah, Mas tá. a gente visitou uma empresa no ano passado, né? Sim. Que nos solicitou para fazer uma operação lá para eles. Ah, sim, sim, E eles sim, tinham sim. vários Kukas, né? Acho que 5 ou 6, se eu não estou 5 enganado, né? Era 5. E bem pertinho aqui, é na nossa cidade, na nossa região. Então, Exatamente. acho que a nível Brasil deve ter vários, né? Nossa, tem A gente muito. não tem ideia de quanto, mas tem vários. Ele é um cara que ele pode trabalhar até com 8 eixos, né? Isso o KRC2 lá naquela época. Hoje os KRC5, que já tá na quinta geração, acho que indo para a sexta geração, já consegue trabalhar com muito mais eixos externos, inclusive. Uhum. E esse robô veio com solda ponto, paletização, manipulação pesada, solda MIG, MAG, usinagem, polimento, fundição, enfim, inúmeras aplicações para esse robozinho aí. Inclusive, uma coisa bem interessante, a questão da repetibilidade de deslocamento quando ele vai fazer um movimento. A gente sempre tem que levar em consideração a questão da gravidade e a inércia de movimento. E esse cara, ele possui uma repetibilidade de 0.15. O KRC2 naquela época já era muito acima do que os seus concorrentes. E algumas diferenças aí entre o KRC2 e o KRC4. Tudo que tinha no KRC2 tem no KRC4. A única coisa que eles adicionaram como os protocolos industriais de comunicação se alteraram, se modernizaram, o KRC4 já veio com a promessa do Ethercat, do Profinet, a questão do OPC-UA, que é muito interessante. A questão OPC-UA, tu pode jogar informação direto do robô para a nuvem. O robô as informações do robô, horas de trabalho, quando que é a próxima manutenção, quando que foi a troca de óleo, todos os erros que aparecem no robô já vai direto para a nuvem. Bom. É top. O KRC4 ali já veio bacana. É uma questão, né? Você utilizaria uma célula, o KRC2, que roda 15 anos sem falha? Que é o que esse cara aí tá já desde as primeiras versões. Uhum. Tem muita gente trabalhando com ele ainda e não dá falha. Uhum. É um robô de excelente qualidade. Ou seja, é um equipamento teoricamente antigo, mas a gente está falando de um equipamento com pouquíssima manutenção. Pouquíssima manutenção. Né? Isso quer dizer que para as empresas que hoje, né, precisarem comprar ou adquirir, ou que já adquiriram no passado, elas sabem o custo-benefício desse robô, né? Ele pode custar eventualmente talvez um valor agregado bacana, considerável para a empresa no momento, mas se ele for botar na ponta do lápis o custo, né, o investimento, na verdade, que ele está fazendo nesse equipamento, se paga tranquilamente, né, em 4 ou 5 anos, né? E ele não... A gente está falando de um equipamento que não vai almoçar, não vai ao banheiro, não pega atestado, não tem ler, né, porque faz movimentos muito repetitivos. Tudo aquilo que uma pessoa, né, humanamente falando, sofre, né? Sofre uma ler por uma repetição, pega um atestado, vai ao médico, etc e tal, né? Então, quando a gente para olhar esse custo ao longo do período, aí ele totalmente se paga e a produção do cara é muito ágil também, né? É uma coisa que nós programadores, a gente brinca sobre o KRC2, que esse aí é o Corolla dos robôs. Uhum. Porque se tu pegar um Corolla dos anos 2000, é um carro forte. Sim. E tem muita gente que tem um 2010, 2008, por aí, e é um baita de um carro. Esse aqui também é a mesma coisa. Uhum. Né? Vão estar rodando e vão durar muito mais ainda. E o mais legal é que ainda tem peça para reposição desses caras. Que legal. E aí faz a vida útil dele lá para cima. Eles foram uma geração de controladores que praticamente consolidou a robótica industrial moderna dentro das fábricas, né? Uhum. E muita gente ainda prefere manter o KRC2 rodando. Inclusive, a gente tem cliente que comprou um KRC2, depois ele comprou outro KRC2, comprou outro KRC2, Olha. tá no quinto KRC2 e ele não troca o KRC2 por nada. Gostou. Inclusive, se é antigo, né? Por que eu vou mexer é aquela história, né? Vou mexer no time que tá ganhando, né? Exatamente. Ele comprou 2 KRC2
todo estourado lá, tava quebrado. Enfim, eu peguei esses 2 KSC2 e consegui montar um. Olha. Deu certo de montar um ainda. Que legal. Foi bem legal. Que massa. E a curiosidade desse robô por hoje é isso. Tem muito mais conteúdo para falar dele, como que programa, configurações, como erros, né? Muito importante a gente falar também. Mas isso a gente vai trazer nos próximos episódios. Gente, a gente vai ter muita coisa boa nos próximos episódios. A gente vai ter muito conteúdo, vamos trazer convidados. Você que é dono de indústria, quer participar conosco, quer vir aqui, quer tirar a sua dúvida, chama a gente, nos avise, né? Entre em contato conosco aí pelas nossas redes sociais. E a gente vai marcar um podcast bem legal com você aqui. Eu quero agradecer, né, Gustavo, esse nosso bate-papo, agradecer o pessoal que está por trás das câmeras aqui, que está fazendo esse podcast acontecer também, uma galera muito legal, Henrique, obrigada. Sem você esse podcast não aconteceria. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, todo mundo que acreditou nesse projeto conosco, e eu quero dizer para vocês que esse podcast ele vai rolar a cada 15 dias normalmente, né, Gô? Provavelmente a gente faça isso a cada 15 dias, a gente ainda tá decidindo, tá? A gente vai atualizar vocês aí nas nossas redes, de quanto em quanto tempo a gente vai estar aqui, mas a ideia é que a gente tenha sempre um bate-papo legal para tirar todas as dúvidas. Depois a gente vai sugerir que vocês tragam para a gente os temas também. O que vocês gostariam de saber da automação? O que é bacana? Quais as curiosidades que vocês têm? E eu acho que hoje, nego, foi um bate-papo bem legal. Bem legal. Não sei se tu quer complementar com mais alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. É isso? É isso. Gente, muito obrigada. A gente encontra vocês no próximo episódio e não se esqueça, automação inteligente com resultado real, Robotech Automação. Obrigada, exatamente. viu? Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, gente.